A próxima questão já é um pouco diferente. A gente vai desenhar o gráfico dessa função aqui, tá? Então, o primeiro passo para a gente desenhar o gráfico, a gente tem que descobrir as raízes e tem que descobrir qual ponto que cruza o eixo das ordenadas, tá bom? Então, como que vai ser? Ó, vamos trocar uma ideia aqui. Eu não sei como que faz uma reta aqui nesse aplicativo, mas eu vou tentar fazer mais ou menos, tá bom? Vou fazer aqui o eixo das abscissas. Abscissas, tenta memorizar assim, abscissas, que é o eixo X. E as ordenadas, o eixo Y. Aqui a gente vai ter, esse é o primeiro quadrante, esse o segundo, esse o terceiro e esse o quarto quadrante. Vamos fazer o estudo dos valores de x. Eu só vou fazer aqui rapidinho, bem de boa, só para a gente revisar, tá? Não é algo necessário para essa questão, mas eu gosto de dar completinho para vocês. Então aqui, ó, se observar no primeiro quadrante, o x é positivo. Então o x é maior que zero e o y é maior que zero. Agora aqui não, ó, o y continua maior que zero, só que o x é menor que zero, tá? Aqui é a origem, tá? Onde é 0 e 0. Então, para cá é negativo o x, para cá é positivo. Para cima é positivo o y, para baixo é negativo. Agora, no terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. E no nosso quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Por que eu falei isso para vocês? Às vezes, pode cair em outras questões ou até questões de função quadrática que você tem um ponto, pode cair também em geometria analítica, que você tem um par ordenado onde o x é positivo e o y é positivo. Você vai saber qual quadrante ele está para desenhar no primeiro quadrante. Se o x for negativo e o y positivo, no segundo. Se os dois forem negativos, no terceiro. E se o x for positivo e o y negativo, a gente tem o quarto quadrante, tá? Agora aqui, primeiro passo, deixa eu só apagar aqui, só foi uma revisão, tá bom? Primeiro passo é o quê? A gente vai ter que descobrir qual o termo que cruza o eixo das ordenadas, que é o y. É sempre o termo independente. A nossa função quadrática é conhecida como f de x é igual a x² mais bx mais c. Esse c indica o ponto onde cruza o eixo y. Então aqui indicou menos 2, eu vou fazer aqui sem escala, tá bom? Então vai cruzar nossa função no menos 2. Beleza, tranquilo, de boa. Agora o a. O a vai indicar a concavidade. Como o nosso a é positivo, é 1, vai ser uma concavidade feliz, tá? Vai ser uma concavidade assim, ó. Se a gente fizer os olhinhos aqui, uma concavidade feliz. Que a gente chama isso daqui de uma parábola voltada para cima, tá bom? Então vamos descobrir aqui as raízes para a gente ver os pontos que cruzam o eixo das abscissas, que seriam, por exemplo, os pontos que cruzariam aqui e aqui, tá bom? A gente tem que descobrir os valores desses pontos. Como que a gente vai fazer? A gente vai voltar de novo igual a gente fez no exercício 2. Igual a gente fez no exercício 2. Bhaskara e acha as raízes, tá bom? Então bora lá. Vou fazer aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? O A é 1, o A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a menos 2. Então o delta é B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, menos 2. O nosso delta vai dar 1, menos 4 vezes menos 2, menos com menos mais 8. Então, o delta vai dar 9. Beleza. É muito bom quando o delta dá uma raiz exata, porque quando você for descobrir os valores de x, os valores das raízes da função, já vai dar um número certinho aqui na raiz. É muito bom isso. Então, vamos já pensar nas raízes da função. Vou escrever aqui embaixo. A gente sabe que o x é o oposto de b, então vai ser menos 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, mais ou menos 3, sobre 2 vezes a. O a é 1, então vai ser 2.
Como o delta é maior que zero, a gente tem duas raízes de valores diferentes. Então, a mesma coisa, um caminho para cima usando o mais e um caminho para baixo usando o menos. Então, vai ser o seguinte, menos 1 mais 3 dividido por 2. Deve 1, paga 3, fica com 2, que vai dar 1. E aqui, menos 1 menos 3 dividido por 2. Fica menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Então, o que é isso que a gente achou? São os pontos que cruzam o eixo x. Então, aqui vai cruzar no 1. Deixa eu só voltar aqui. Vai cruzar no 1. Falando de novo, ó. Isso tudo sem escala, tá bom? Porque eu não sei como funciona esse aplicativo aqui para fazer com escala, mas o ideal é você fazer em casa com uma régua, papel milimetrado se tiver, mas com régua dá para fazer de boa. E aqui no menos 2, tá? Aqui vai ser no menos 2. Como o A é positivo, concavidade para cima, então vai ficar uma parábola feliz, tá? Deixa eu só desenhar aqui. Vai ficar uma parábola assim, ó. Deixa eu só riscar para ver o desastre que vai virar isso aqui. Vai ficar uma parábola com concavidade para cima. Beleza? Agora a gente já quase terminou o gráfico. A gente já terminou a questão. Esse é o gráfico, mas eu quero mostrar para vocês esse pontinho que é conhecido como o ponto de mínimo de uma função. Então, o ponto de mínimo que seria o vértice da função. Nesse caso, a gente vai calcular o ponto de mínimo. Se você quisesse já responder essa questão, já poderia parar aqui, mas eu vou fazer isso aqui extra para vocês, tá? Como que funciona esse vértice? A gente tem o x do vértice e o y do vértice. Todo paraordenado tem um valor de x e um valor de y. Nesse caso, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Quanto que é o b? O b é 1, então vai ser menos 1 dividido por quanto? Por 2, porque o a é 1. Então, menos meio. Outra coisa, o delta é 9, então vai ficar menos 9 dividido por 4. Esse é o valor de y. Então, ó, só para a gente deixar claro o que eu mostrei para vocês dos quadrantes. A gente está com um ponto que o x é negativo e o y é negativo. Em qual quadrante ele está? Logo, ele está no terceiro quadrante, igual eu falei para vocês, onde o x é negativo e o y é negativo. Onde a gente tem, ó, vou fazer de outra cor que eu acho que não ficou muito claro aqui. A gente tem esse pontinho aqui, esse vértice, que é o nosso ponto de mínimo. Então, o ponto de mínimo está no terceiro quadrante, onde o x é negativo e o y é negativo. Essas coisas são importantes para você sacar, para você se achar na hora de você estar fazendo o gráfico da sua função. Agora eu vou fazer aqui em cima, só para explicar um pouquinho para vocês sobre outra coisa, tá? Quando a é menor que zero na nossa funçãozinha ax² mais bx mais c, isso quer dizer que vai ter concavidade para baixo. Então, vai ser, por exemplo, um gráfico hipotético, tá? Ele não é o único que existe, existem vários. Se o a é menor que zero, aqui é menos ax. Então, a gente pode ter, por exemplo, um gráfico assim, ó. Então, aquele vérticezinho que eu falei para vocês não vai ser mais o ponto de mínimo. Vai ser agora o ponto de máximo, tá? Então, uma coisa que vocês têm que pensar, tem que raciocinar. A menor que zero, concavidade para baixo, carinha triste, ó. Carinha triste, ponto de máximo. Com A positivo, aí vai ser igual a gente fez aqui. Carinha feliz, mais o ponto de mínimo, tá bom? Outra coisa, quando o delta é igual a zero, a gente vai ter uma função que o vértice vai dar bem no eixo x, bem em cima do eixo x. Então, por exemplo, pode dar assim, ó. Por exemplo, deixa eu só arrumar. Pode dar assim. O vértice dela vai dar bem no eixo x das abscissas.
Agora, quando o delta é menor que zero, a gente não tem raízes nos conjuntos dos reais. Então, vai dar um gráfico de uma função que a gente chama de flutuante, que ela não vai cruzar o eixo x. Lógico, todos esses exemplos aqui também podem estar para baixo, tá? Pode ter a flutuante assim, ou a com delta igual a zero, relando no x, o ponto de mínimo, tá bom? Isso aqui são só exemplos para a gente dar uma revisada bem de boa sobre esses conceitos de ponto de máximo, ponto de mínimo, que eu acho que são muito importantes para a gente fazer qualquer questão de função quadrática, tá? Então essa daqui é a nossa terceira questão. A gente descobriu certinho os gráficos, raízes, ponto de mínimo, tá bom? Então esse daqui é a nossa questão 3.